Oi, Marta. Oi, Hans. Oi, tudo bom? Tudo e vocês? Oi para todo Ótimo. mundo. Eu já tô atropelando já, ó. Oi para vocês que estão nos assistindo novamente aqui em um novo episódio para continuarmos com esse assunto que já tem alguns episódios que a gente vem falando, né, sobre postura e reavaliar a ideia sobre o que é postura. Então, dentro deste caminho de reavaliar isso, a gente já trouxe o olhar do Peter O'Sullivan. No último episódio, a gente trouxe o olhar do Moshe Feldenkrais, apresentando alguns aspectos do que é boa postura, né, para o Feldenkrais. E hoje a gente vai dar continuidade com este papo, trazendo até este artigo, né, que o Hans até citou no episódio anterior, da galera do Rio Grande do Sul, como a gente fala. Este artigo da fisioterapeuta Adriana Vieira e do educador físico, Jorge Luiz de Souza, que esse artigo, na verdade, que é um estudo, né, de doutorado da Adriana Vieira, o artigo com o nome de Boa Postura, uma preocupação com a estética, a moral ou a saúde. Este estudo que eu encontrei aí nessas minhas pesquisas, que eu fiz e ando fazendo, né, desde que a gente começou com esse tema de postura, reavaliar o que é postura e tudo mais. Então, pesquisando, eu me encontrei com este artigo que a Adriana trouxe com a intenção de fazer uma reflexão, né, sobre o que de fato envolve a boa postura, a ideia, né, dentro de um grupo de um grupo de postura, não, é de escola de postura na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e ela fez uma entrevista com os participantes dessa escola, 50 participantes, e dentro dessa entrevista ela moldou esse estudo dela com essa reflexão. E aí hoje então vamos aqui trazer as nossas reflexões, baseadas nas nossas vivências, sobre isso. Então, deixo essa pergunta para vocês, boa postura. Ela é uma preocupação estética, saúde, de moral? O que vocês acham? Acho que é legal todo mundo que está assistindo já ter esse instante, né, de pensar isso. É a pergunta do artigo, essa que a Val trouxe, né? É, é comum as pessoas terem uma preocupação com a postura. Quando eu, quando as pessoas me perguntam em muitos lugares, com o que você trabalha? Fala, Feldenkrais, que é um sistema aí de consciência corporal. Se eu falo consciência corporal, a reação mais comum das pessoas é assim, ela se corrige na hora. Eu falo, eu trabalho com consciência corporal. As pessoas assim, a minha postura é horrível. É assim, é, tem pessoas que falam que não sabem de que se trata consciência corporal. Mas tem aqueles que a pessoa tem uma reação corporal quando eu falo que eu trabalho com isso. É muito interessante. Então ela tem uma reação e ela já adianta, como ela já adianta o assunto, já justifica, fala assim, ó, eu trabalho com e uma outra reação também de algumas pessoas é aquilo de que o corpo fala, né? Se tá assim, se quer dizer que está com medo, se tá assim, se tá né? As pessoas acham que consciência corporal são as reações mais comuns. E então, seja qual for a razão de cada pessoa, mas a gente costuma ter algum tipo de preocupação com a postura. E esse artigo é isso aí, é a preocupação da postura. Qual é a natureza dessa preocupação? Então, Adriana Vieira, obrigado pelo seu trabalho, Adriana Vieira, lá no Rio Grande do Sul, fez esse trabalho. Ela, inclusive, cita Feldenkrais nesse doutorado dela. Ela fez para investigar qual é a preocupação. Então, ela não fez para investigar quais são as técnicas, quais são. Não, ela fez esse estudo para pegar a população e falar assim: vamos ver.
Tá todo mundo preocupado com a postura? Tá bom. Qual é a natureza dessa preocupação? Então, essa pergunta é muito legal. Então, você que está ouvindo aí, você é preocupado com a sua postura? Tem algumas pessoas que não estão nem aí para isso. A maioria tem uma preocupação em relação à postura. Então, você pode aí já ver se, não, nem ligo para isso. Então, não tem preocupação. Aí você pode ver se você tem preocupação, que é a maior parte, né? E aí, ela fez esse doutorado, ela é doutora em ciência do movimento humano, né? É legal que ela é doutora da ciência do movimento humano. A Marta e a Val sempre tiram sarro de mim porque eu sempre falo dos elefantes, cachorros e gatos. Porque eles não têm preocupação com a postura. E a gente tem preocupação com a postura. Então, esse trabalho de doutorado sobre a ciência do movimento humano inclui saber, tá bom, é comum a gente ter preocupação com a postura. Por que que se tem essa preocupação? Qual é a natureza? E daí ela vai dar algumas categorias de preocupação que a gente vai abordar, né? A gente já vem abordando no nosso podcast aqui e vai continuar por muito tempo, porque são coisas profundas. Mas então é legal todo mundo já ecoar a primeira parte da pergunta, né? Ó, preocupação postural, você tem? Tenho. Por quê? Então é isso aí que a gente vai falar. Por quê? A gente já, eu repito, né? A gente já está falando disso, mas agora vamos pegar essa carona no trabalho muito legal que a Adriana Vieira fez. Salve Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É, E por, acho só um ponto sobre esse artigo, esse estudo da Adriana, né, que essas entrevistas foram gravadas e nesse artigo ela traz, né, os depoimentos das pessoas. Então, fica mais forte ainda da gente ver e bem mais real, né, sobre essa preocupação que é uma preocupação meio que universal, não sei se é o melhor aspecto, a melhor expressão. Então, era só para trazer que isso enriqueceu muito esse estudo dela, assim, e me fez refletir ainda mais. eu não entendi bem, Val. A ideia te fez refletir mais por você entender que Ter é esses uma. depoimentos, por ter Ah, as pelos falas das depoimentos. pessoas, né, de você ver ali uma pessoa falando a preocupação dela, né, então, de servir de modelo, de ter uma cobrança da família, mesmo sendo uma coisa da minha realidade clínica, que eu também, algumas coisas que estão nesse estudo, eu escuto dos pacientes, já escutei, mas ainda assim, quando você lê, né, assim, vários, traz um É, ponto de reflexão muito maior. isso, entendi. Então, você já falou, mas vamos deixar mais claro ainda, enfatizar, né? Essas pessoas que ela entrevistou, que são essas falas que você está dizendo, são pessoas voluntárias para participar de um grupo de educação postural, né? Então, a pessoa está lá na vida dela, e tem gente de várias idades, e fala: eu preciso participar de um grupo, ou eu vou participar deste grupo de educação postural. Então, eu quero me educar sobre a minha postura. Daí a pessoa vai lá na universidade que tem um grupo aberto para isso. Aí a pesquisadora foi para essas pessoas que voluntariamente estão lá e pergunta: por que que você está aqui? O que te fez querer participar de um grupo de educação postural? Então, você, Val, falou, é parte da minha. Tem um- uma boa parte das falas dessas pessoas, você também vê na sua atuação clínica. Mas a maior parte das pessoas da atuação clínica trazem várias falas assim, mas em grande parte elas também são movidas por dor, né? Por reabilitação. Então, é, tem algumas pessoas que vão por educação só, mas é menos, né? Pessoas que chegam Hoje é assim, não, menos.
Hoje é Hoje é até menos. menos, né? Porque há um tempo atrás eu só trabalhava com reeducação de postura. Então, Ah, tá. há uns 7 anos atrás eu só trabalhava com isso. Que Até era eu entrar na área de especializada neuro, nisso, eu digamos. só trabalhava com reeducação de postura. Aí Hum. depois que veio a neurologia, e aí eu fui ampliando. Mas eu fiquei Ampliando, 7 anos entendi. nesse ramo, né? Então, por isso Nossa. que me tocou muito. Então você foi especializada na reeducação da postura. Foi. Eu que trabalho com consciência corporal, eu não trabalho com reeducação da postura. Mas as pessoas entendem que consciência corporal é reeducação. Então, quando eu falo que eu trabalho com consciência corporal, as pessoas elas já falam, tá, a minha é horrível, desculpa, ela quase pede desculpa para mim. É, e você também trabalhou com a reeducação postural, não no aspecto clínico, mas no aspecto da educação da postura, Marta? Eu não, não. Não. Assim, da forma como que a Val trabalhou, né? Que com RPG, que é reeducação postural, nunca nem fiz o curso, né? Não, não, mas qualquer Mas forma. muitas pessoas também me procuram por conta da corcunda, né? Então, eu quero melhorar minha postura porque eu sou corcunda, tenho uma cifose ali na região torácica, né? Agora, Não é isso um grande, a perguntando. maioria dos meus clientes, né, da minha demanda, mas algumas pessoas, sim, procuram. É interessante, né, que você falou aqui, né, no começo, que a Adriane Vieira, ela é uma doutora nas ciências do movimento humano, né, humano, que se preocupa com a postura. E o bicho que não se preocupa com a postura. E aí me veio a criança também, né? Ela também não se preocupa, né, com a postura e ela ainda está crescendo no meio, né, social, onde as informações aí estão acontecendo o tempo todo, né? Mas ela ainda não é tão, aquilo não está tão absorvido, né, por ela, né, tão concretizado. Então, eu acho que a gente tem muita coisa para aprender com elas, né? Total. Enfim, e assim, quando fala nessa questão de esse assunto, né, que a gente está aí abordando, que é um olhar assim mais antropológico, né, da boa postura estética, moral ou saúde, também trouxe para mim muitas reflexões, muitas, desde o meu percurso, né, dentro da educação física, dentro da fisioterapia, até como as minhas buscas, pessoais e também no olhar, né, para os meus pacientes, né, e alunos e, e antigamente, né, como eu trabalhava muito com em academias, eu trabalhava muito com, tinha muitas pessoas, se eu não te falar, assim, acho que a maioria que me procurava era para questão estética mesmo, né? Um contorno, uma musculatura mais contornada, ah, uma barriga mais definida, enfim, né? E, e hoje, né, eu já estou em outro lugar, né, em relação a isso, né, não trabalho mais com isso, é lógico, né, então, mas enfim, É lógico, não. eu, É lógico, não. Pera aí, Marta, é pera. lógico, Não, não, para não tem mim é, nada de porque lógico. não tem nada de lógico, porque assim, na época, né, quando eu trabalhei, até a gente estava conversando aqui, né, eu trabalhei muito, né, com esse público, né, que visava muito a estética, mas eu já estava muito incomodada com isso, né, e eu não sabia nem o porquê. Eu só sei que aquilo não estava me acrescentando mais e eu sabia, né, que tinha algo mais para eu aprender em relação ao movimento, à consciência corporal, que na época eu nem sabia como que era, eu ouvia, achava que eu entendia, mas eu não entendia totalmente como é que era, né? E sobre o movimento humano. Então, hoje eu tenho essa clareza, né? Eu posso ver que era isso que fazia falta para mim, né? E era isso que eu buscava. Por isso que você Mas disse lógico.
Porque É para você lógico. é Para mim lógico você sair daquele algo que te incomodava e né, foi caçando. Para você é Aham. lógico, né? Mas para muita gente não. Tá ótimo, né? É muito legal Bom, isso. É muito legal isso, o que é lógico, né? Ah, e a gente é parte do nosso podcast aqui, a gente reconhecer que existem diferentes lógicas e a uhum. gente começar a pensar com as diferentes lógicas, né? As pessoas chegam com lógicas diferentes frente à sua experiência de corpo, frente à sua experiência de postura, né? Lógicas de vida. É legal a gente, o que a gente quer aqui é explicitar essas lógicas, né? Para cada um reconhecer a sua experiência e fazer dela, direcionar mais como queira, né? Que é o que você está fazendo. Então, você está dizendo aí, né, Marta, que você teve um percurso de fitness, tarará, desde tal, há um tempão aí, e que hoje você inclui outras formas, de outros olhares, né, que a gente até já falou aí em outros episódios. Mas é muito legal o que você estava falando, que eu perguntei se você trabalhava com educação postural, né? Aí você falou, não, mas as pessoas vinham porque tem corcunda, porque tem não sei o que, não sei o que, para corrigir. Então a gente confunde A gente correção trabalha com com educação. educação. Hã? A gente também trabalha com educação postural, mas não, né, de uma forma onde existe o certo e o errado, né? A gente Isso. trabalha com educação postural, mas no sentido da pessoa se conhecer, se perceber e Então descobrir. Pode falar. acho que isso é uma coisa importante da gente destacar. A diferença entre educação e correção. Só que para Uhum. nós, da nossa cultura, quando a gente fala educação, a gente já subentende que é correção. Terrível. A gente talvez deveria chorar 3 anos em um lamento, porque confundir educação com correção é uma das coisas mais tristes que pode ter, não para nossa experiência de corpo, para nossa experiência de alma, né, do nosso ser. Eu vou aprender. Aprender não é a conhecer, aprender é ser corrigido. Nossa, isso é de um terror mortal para mim. Mas tudo bem. E acho que isso é justamente o que vem nesse contexto que envolve, né, esse estudo, que a galera estava indo numa escola de postura. Então, justamente nessa coisa do querer aprender o que é uma boa postura, mas né, nesse sentido distorcido, né, de corrigir. No sentido da correção. Então, olha É, só que interessante a gente pensar em correção postural e o que a Marta falou. A gente também trabalha com educação postural. É. E saber que educação é diferente de correção. Então, o nosso podcast aqui, ele está dentro do campo de educação postural. Né? Como você falou, Marta, estamos reverberando aqui as ideias do Peter, pesquisa fisioterapêutica no mundo sobre ideias sobre o que é postura, reavaliando. Então, o que eu chamo de educação postural, o que você está chamando, Marta, é levar as pessoas a compreenderem o que é a experiência postural. Levar as pessoas a compreenderem que postura é comportamento. Agora, você compreender que postura é um comportamento postural é diferente de você corrigir o seu comportamento postural. Então, acho que isso é fundamental, a gente ter isso, a gente está inserido aqui num debate sobre educação postural. E entre as primeiras coisas que a gente quer é destacar que postura é um comportamento, é uma experiência postural, um comportamento postural. E aí, esse comportamento
você pode ter educação de compreender o que é esse comportamento, ou você pode ter correções sobre esse comportamento. Mas é muito legal que todas as ideias sobre postura que você vê, em qualquer lugar que você olhar, de todos os lugares do mundo, gente falando sobre postura, a conversa é sobre comportamento. Está implícito, mas é sobre comportamento. A pessoa pode achar que é só uma posição, que nem um manequim, uma estátua, mas ela está tratando o comportamento dela como se fosse um manequim, entendeu? Porque a postura é sempre um comportamento. Então, agora, então a gente pode falar a educação do comportamento postural. Na nossa cultura, infelizmente, isso a gente já ouve essa frase e já pensa correção do comportamento. Jesus Christ. E aí a gente quer mostrar que é conhecimento do comportamento postural, né? Talvez a gente tenha que trocar. A educação está, infelizmente, tão grudada na correção, tomar nota, avaliação certo e errado. Isso é tão grudado com a ideia de educação que talvez a gente tenha que falar que é conhecimento sobre o comportamento postural. E dentro do conhecimento sobre a experiência postural que cada um de nós tem, o que esse trabalho, que é esse artigo, né, da Adriana, que é dentro da faculdade, acho que da antropologia, não é? Tem a ver É com da antropologia antropologia. do corpo e da Antro- saúde. Antropologia. Ele fala que, Antropologia. ainda fala que nesse artigo que a questão cultural ela é pouco explorada, né, em artigos, né? Quando você fala em postura, né, então vem sempre a parte anatômica, a cinesiologia, a biomecânica, a biodinâmica, mas explorar esses fatores culturais, né, que estão dentro e que influenciam de primeira mão ali, ó, na postura, é pouco explorado. Então, É eu isso. acho que uma das nossas conversas hoje vai ser sobre É isso, isso. né? Os fatores culturais da postura. Os fatores culturais do comportamento postural. Isso é o título do início da conversa. Vamos ver até onde a gente vai com esse título. Mas é muito legal compreender. É isso que a gente quer aqui começar a destacar. Por quê? Embora o que é mais comum que você está falando, né, Marta? Ó, o que ela disse, pessoal, os artigos e tudo que você vai ver sobre internet de postura vai ter lá a parte biomecânica, tudo aquilo. Isso é um comportamento cultural. Que quando alguém queira descobrir o que é a minha postura, ela vai lá ficar vendo ângulo de forças biomecânicas. Isso é uma expressão do que essa cultura acredita que é corpo. Uhum. E daí teve um cara que foi entrevistado aqui nessa pesquisa da Adriana e que falou, nossa, aí eu achei que eu tinha que melhorar minha postura e tal. Aí eu fui começar a estudar a parte de ortopedia, não sei o quê. Aí eu vi nos livros de anatomia os corpos tudo daquele jeito e o meu corpo não era daquele jeito, então eu estava errado. Então eu tinha que me corrigir porque o meu corpo, que é o meu comportamento não era igual às fotos, às ilustrações de um livro biomecânico de postura. Então, olha o que a nossa cultura leva seus membros a pensarem sobre si mesmos. Se eu quero ter um conhecimento sobre a minha experiência de corpo, sobre a minha experiência de postura, o que eu recebo é assim, um boneco biomecânico para eu ter como Referência. Eita, padrão. Como é que é a prova? Quando a prova para gabarito. Eu tenho um gabarito postural de um boneco anatômico e eu me comparo com esse gabarito para ver se eu estou correto. Isso é o que a nossa cultura oferece como educação para alguém que quer compreender o que é a experiência de postura no seu corpo. Então, e que com décadas e décadas de pesquisas
acadêmicas sobre isso, do pessoal de ortopedia, de medicina, de fisioterapia e de fisiatria e mais blá, 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 décadas e décadas, centenas e centenas de universidades em vários países e que as influências dos fatores culturais sobre a postura têm muito pouca atenção, e o que tem atenção é esse gabarito biomecânico. Isso mostra a nossa cultura. Isso já é um estudo antropológico por si só. Já mostra o nosso Uhum. caldo cultural, que tenha tão pouca reflexão sobre os fatores culturais sobre o teu corpo e faça você acreditar que o seu corpo é uma coisa mecânica para você se gabaritar, né? Uau, hein? Uau! Uhum. Uau! Ai. E Acho que aí, só para poder dar uma, só para as pessoas poderem ver, acho que mostrar a foto daquela capa do artigo da Adriana, só para as pessoas que a gente bota tem aí. a imagem. Ah, bom, bom. Não é, é a capa, não é, é tipo a referência, né? Eu não sei É se isso aí, ó. Mostra lá. Boa postura, uma preocupação com a estética, com a moral ou a saúde? Tá aí a capinha do artigo, né? Tá um pouco torto, mas é, dá para tá, ver. é que aqui ele É, mas dá para ver. Tá ali dá a para ver, Adriana né? Vieira e o Jorge, que deve ser o orientador dela. É... Então, olha essa pergunta. Por isso que ela fala, entre os fatores culturais que poderiam ser diversos, são diversos e dá para falar de diversas formas. Ela destacou essas palavrinhas aí, né? Estética, moral ou saúde. A gente falou no No- Na episódio anterior, conclusão, na conclusão dela, acho que foi a aparência mesmo, né? Que ela destacou esses três, né? Mas dentro da pesquisa dela, o que ganhou mais volume foi a preocupação da aparência, né? Postural. Os motivos de fundo eram diferentes, né? Eu achei bem mas interessante. Ah, é isso aí, é isso mesmo. é isso Continua. mesmo, né? É isso aí. É isso aí. E aí o que a E- gente quer é, claro que vai variar um pouquinho se você pegar uma pessoa, em qual cidade você pega, né? As pessoas para fazer essa entrevista, em qual contexto, né? Vai ser bem legal, né? Se você fizesse, ela fez numa escola de academia, numa escola postural. Se você fizesse essa pesquisa dentro de uma academia, vai aí numa grande metrópole, todo mundo, todos os inscritos numa academia e fizer essa pesquisa, deve ser muito interessante, É. né? Para ver as falas das pessoas que fazem o porquê que elas vão lá. Então você vê, ela colocou três. A gente vai aumentar um pouquinho depois, provavelmente, na conversa. Mas ela destacou esses três fatores, né? Estética, moral ou saúde. E, e isso não é claro, mesmo há um mês atrás, aí, quando nós três aqui estávamos conversando, né? O que quer dizer estética e o que quer dizer moral na sua noção de postura, a gente não costuma não ter isso claro. Então, a gente costuma também não ter claro nem o que é saúde. Então, a gente podia começar diferenciando essas três, antes de colocar outras categorias, diferenciar essas três grandes categorias sobre preocupação postural, que é uma expressão da tua cultura. Você que tem uma preocupação sobre a postura, sobre o seu corpo, não pensa que você criou por si só. Essa sua preocupação, ela é uma expressão da cultura. É a cultura que faz você se preocupar desse jeito aí, com a sua noção e conceito sobre o que é postura. Então é muito legal cada um já perceber isso, que a preocupação que tem não é uma preocupação de si mesmo que brotou de si, você está ecoando
o seu ambiente cultural, né? E ela colocou essas 3. Então vamos lá, o que é você ter uma preocupação moral com a sua postura? Uma preocupação estética é mais clara, né? Que você até já falou aí, né, Marta? Ah, o pessoal vinha para ter músculo contornado, o pessoal vinha para ter. Eu comecei a rir quando você falou, porque você falou ter a barriga barriga, é, como é que você falou? Bem Menina, formada, delineada, bem definida. bem definida. Quando você falou ter uma barriga bem definida, eu dei risada, porque eu não imaginei aquele abdômen de tanquinho, que é a, a, a É. loucura. É, Você eu imaginou o imaginei quê? uma barriga mesmo, imaginei a barriga bem definida, assim, uma barriga redonda, bem definida. Foi o que me veio, eu conheci a rir. Vamos ter uma barriga bem definida. Então, essa parte estética é mais evidente, né? Quando você falou aí no seu exemplo, a pessoa vem porque ela está corcunda. É uma questão estética, né? É mais fácil de a gente reconhecer as preocupações estéticas. E é o que você falou, talvez seja a mais forte. Será? Será que o estético é mais forte do que a saúde? O que seria saúde? Vamos pensar assim, vamos contrapor. O que é você ter uma preocupação da sua postura esteticamente ou do que saúde? O que seria você ter uma preocupação calcada em saúde? Eu acho que nem a gente fala, ter saúde é ter ausência de alguns sintomas, né? Então, as pessoas acham que não ter literalmente os sintomas de alguma coisa, seja dor ou de inflamação, enfim, é ter saúde, né? E aí associa isso à imagem do Saúde corpo, postural. à Uhum. saúde postural, né? Então, a saúde, a coluna reta, a postura reta, o corpo ali bem alinhado, quer dizer que você tem uma boa saúde, assim como a gente associa a questão da magreza, enfim, Isso, aí é que tá vendo? já Você já trouxe começa. misturado. Você já trouxe É. misturado. Uhum. Que é o que a Adriane também cita o Feldenkrais, que ela fala, peraí, reto não é saúde. Que é o Feldenkrais, fala isso no livro O que é boa postura, né, no Consciência pelo Movimento, e ela cita, mas é o que você começou a falar agora, o pessoal acha que saúde não. Isso que você está dando exemplo é uma preocupação estética. Estética. É. Quem acredita que ficar reta, não sei o quê, a pessoa tá. Ela pode não saber, ela pode não achar que é estético, mas ela está sendo governada por uma Ela- ideia de uma estética. Não é a saúde, é a estética. Não, no caso de pensar em estar reto, ela não está achando assim necessariamente, embora no fundo tá, mas não está em primeiro plano assim, eu quero ser bonito. Não. A pessoa acha que eu tenho que ficar reto. Só que a crença de que eu tenho que ficar reto é uma crença estética, porque o reto é uma questão estética, é Que tipo um aí estado. vem a questão do pensar na saúde da A articulação. partir disso, A partir disso, a postura reta vai evitar o desgaste do meu disco, que vai e- evitar hérnia de disco e tudo mais. Então, é, associar a saúde é nisso. isso confunde uma questão que é um princípio estético com uma questão de um princípio de saúde. Tá confundido. E a gente já fez Tipo podcasts assim, aqui. a gente até olha para a pessoa, né, e vê uma pessoa toda alinhada, toda certinha, bonitinha, acha que essa pessoa já deduz que ela tem uma boa saúde. É, É isso, é isso. né? É exato. Confunde a estética, Confunde, o padrão estético, com uma experiência saudável. E a gente aqui já está desbancando essa crença já há vários Uhum. episódios, né? Com pesquisas de várias pessoas mostrando isso, que não, a pessoa pode estar torta, pode sentar torta, pode ficar em pé torta e ter uma postura super saudável, não ter dor nenhuma, ser eficiente no que faz. A pessoa pode estar reta
e ter muita dor no seu pescoço, na sua lombar e na sua vida, e ter um rendimento comprometido em algumas coisas. Então, a gente já vem aqui trabalhando em separar essas duas coisas, né? Mas você vê que ainda está grudado, está muito grudado. Então, então vamos lá, de novo, vou fazer de novo a pergunta. Pau e Marta, o que Hum, seria hum. alguém ter uma preocupação sobre a sua postura, de fundo sobre a saúde? O que seria a pessoa se preocupar que a motivação dela fosse a saúde, não a estética, a saúde? O que seria? Hum. Vou falar por mim. A minha preocupação, e eu acredito que esse seja um caminho que para mim está sendo muito ótimo, seria eu eu sair, me desvincular dos padrões propostos e que são toda hora bombardeados sobre mim, sobre nós, né? E buscar o meu bem-estar, mas através da minha percepção, através da minha sensação e da minha espontaneidade. Então, eu acho assim, eu acho que quanto mais eu entrar em contato comigo, me sentir e for mais espontânea no meu movimento, nas minhas expressões, nas minhas sensações e no meu comportamento, eu acredito que quanto mais próximo disso eu vou ter mais saúde, tá? Entendi. Esse é um dos meus olhares. Certo. Tem mais, mas esse é um dos. Certo. Você começou falando que se desvencilhar de padrões, né? Poder ter uma expressão. Eu colocaria que isso aí, eu entendo que a gente pode chamar isso de saúde, sim, uma saúde ampliada, já usei essa expressão várias vezes, porque isso não é uma noção tão comum da saúde, né? Isso é uma noção que o Feldenkrais tem, que algumas pessoas têm, que é é, uma noção ampliada do que é saúde, que é diferente do que a Val falou, por exemplo, de não ter sintoma, alguma coisa assim, né? Me vem agora que se alguém preocupado sobre saúde, então isso que você está falando, eu não acharia que é assim, para o termo geral das pessoas, saúde. Isso é mais uma questão, sabe, de contato consigo mesmo, de bem-estar. Você falou de bem-estar, mas é um bem-estar emocional de relação com a tua No. própria experiência, né? De não Uhum. estar oprimida por padrões e eu poder ter uma expressão saudável e livre, né? Então isso é uma questão mais emocional interna da tua experiência de si mesma. Saúde, usando essa palavra de um jeito mais tradicional, Opcional. vai, Uhum. se alguém falasse sobre a dor às vezes ou limitação, né? Algum tipo de limitação corporal, se alguém falasse, minha respiração, tô com uma respiração apertada e tô com uma postura assim, será que a gente dá para mudar minha postura, para mudar minha respiração? Será que alguma questão desse bem-estar mais físico, bem-estar orgânico? Até era isso que eu ia completar, porque eu já tive casos de pessoas que vieram com essa informação de que a má postura estaria interferindo no mau funcionamento de um órgão. Então, que talvez o que a pessoa estivesse apresentando agora me fugiu a palavra, né, de alteração fisiológica fosse causa da má postura. Eu já tive isso na experiência É, clínica. é. Então, E se a isso gente pensar, entraria? sim, entraria, porque a pessoa está preocupada com a saúde dela. Quer ver um outro exemplo? Lembrando que Ah, postura é comportamento postural, né? Uma Uhum, pessoa pode falar assim, eu tô com dificuldade de dormir. Sabe que tem muita gente que tem dificuldade de sim, dormir. As entendi. pessoas, as pessoas tentam colocar travesseiro, as pessoas tentam colocar almofada, tem gente, tem mó galera investindo em comprar travesseiro XY, colchão XY, tal, lá, para ter a posição correta para dormir. Por quê? Porque
Se você dorme mal, a sua saúde está comprometida. Dormir mal compromete a saúde. Dormir bem é uma das melhores coisas para a saúde. Então a pessoa fala, pô, eu estou tendo vários problemas porque eu durmo mal. Eu durmo mal porque tem dor, porque não sei o que lá. Então, olha que interessante. Dormir envolve comportamento postural. Não é muito legal compreender isso? Porque as pessoas acham que postura é aquele negócio. Não, postura é comportamento. Enquanto você dorme, existe comportamento postural acontecendo. E esse comportamento pode interferir muito na sua saúde. Então a pessoa pode, olha, por questões de saúde, eu tô. Porque você quer estar reto? A pessoa fala, não, não tô nem aí para estar reto. Você quer arrumar sua corcunda? Não, não tô nem aí para corcunda. Você quer encher sua barriga? Não. Eu conheço várias pessoas que têm barriga e são felizes com a barriga. Bate na barriga com orgulho, fala assim, ah! E você fala, a pessoa tira a sarro, aê! Você está pouco se lixando. Então, mas essa pessoa pode querer, falar, não, você quer fazer você está buscando uma educação postural porque você quer ficar com a barriga igual todo mundo da televisão? Você quer fazer a plástica para ficar igual todo mundo? Você fala, não, tô nem aí para isso. Você quer colocar seu ombro? Não, a pessoa, ela realmente não tá nem aí para a parte estética do que os outros julguem ela. Mas ela tem uma preocupação da saúde. Ela fala, não, eu acho que tá piorando a minha, sabe, eu tenho apneia, eu tenho, não sei, acho que se melhorar, sei lá, eu acordo com o meu ronco, será que se eu melhorar minha postura, porque ela sente algum tipo de mal-estar ou o bem-estar dela está comprometido em algum nível que pode Uhum. incluir dor e tal, não sei o quê. Então ela quer ter um bem-estar corporal. É ela sentindo o seu corpo com manifestações não totalmente saudáveis. E ela quer ver se melhorando o comportamento postural dos seus músculos pode mudar fatores da sua saúde. Vocês acham que o comportamento tônico postural influencia na digestão? Vocês duas acham que influencia? Com Eu acho. certeza. Sim. Então não podia Influencia na alguém falar assim, pô, fala, na digestão, em tudo, né? de que jeito vocês acham que pode interferir na digestão? O tônus postural pode interferir na digestão? De que jeito vocês acham? Eu acho que a partir do momento que a pessoa está aqui, por exemplo, pegando até a barriga, né? Que ela tá ali, que não para de contrair. Então, ela tá empurrando os órgãos também, né? Então, assim, a partir do momento que ela está se alimentando, como que o movimento daquele órgão vai acontecer de forma natural se tem uma outra força, né? Então, assim, pensando. Contraditória, né? Eu acho que eu vou para esse Vocês acham que pensamento. pode interferir no processo da digestão, defecação, tudo, o seu comportamento tônico postural? Você acha que tem Não pessoas só que ele sozinho, né? Acho que não é uma coisa sozinha, isolada, mas pode interferir. Tanto que bastante. existe, é, Nada é hã? sozinho e isolado. Esse é o nosso. Sozinha. Um dos objetivos nossos principais aqui é a gente conversar para mostrar que nada é isolado. Por isso que a gente está fazendo essas reflexões, para mostrar que a estética, a moral, a saúde, o músculo, você ir no banheiro, nada disso está separado. É tudo junto. E a gente não quer pensar na articulação, a gente não quer pensar no. Por isso que essas perguntas, para ver que para evidenciar como tudo isso está trançado. Tem muitíssimo a ver o modo como você vai no banheiro e a sua atitude postural. Eu tava pensando nisso, que até tem pessoas que, por exemplo, quando viajam, não vão ao banheiro e se contraem mesmo por Sim, vergonha de ir ao banheiro. Então ela fica se contraindo com vontade. Então ela tá influenciando ali. totalmente. Sim. Totalmente. Uma vez eu já contei aqui algumas vezes, não aqui no podcast, mas em outras conversas. No início
mais ou menos no início de quando eu trabalhava com Feldenkrais, eu dei uma experiência, um workshop de sábado e domingo, né? Numa cidade no sul de Minas. Tinha um grupo de pessoas e uma mulher era dentista da área da saúde, já filho grande, uma mulher já experiente. E ela estava com muito problema para urinar. Há tempos, muito tempo. E aí estava ficando tão grave que eles iam fazer, ela estava já se organizando para fazer uma cirurgia. Eu não sei que tipo de cirurgia eles fazem numa situação dessa, mas era um tipo de cirurgia, ela estava se preparando para isso. E ela caiu nesse grupo, nesse workshop, por ser amiga de alguém que ia estar lá e vamos lá fazer uma coisa interessante, sabe? Não era assim, tinha nada a ver com isso. Ela ia lá fazer, ela é da área da saúde, dentista, e ela não estava pensando em nada do seu sistema urinário. Ela estava lá porque foi fazer alguma coisa interessante de corpo, sei lá, o que que é isso aí? Ou de consciência, ou de percepção, nem lembro qual foi, por que que ela foi, mas certamente não tinha nada a ver com o problema dela, que ela já estava encaminhando para a cirurgia e uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então ela foi lá fazer uma coisa interessante sobre o corpo. Aí ela faz o sábado, sábado e domingo. Ela faz sábado, piriri, pereré. Tem algumas práticas de Feldenkrais, para quem nunca participou, a gente faz tipo de manhã, umas sequências de movimento, conversa, almoço, tal, volta, mais uns tantos de movimento, conversa, tchau, até amanhã. Pronto. No dia seguinte, ela chega e pergunta, pro roda de grupo, ela pergunta: isso aí tem algum movimento para os órgãos? Como assim? Feldenkrais mexe com os órgãos? E eu não estava entendendo. Como assim? Mexe, tem movimento que mexe com o rim ou com a bexiga? E estava difícil de entender, né? E tentando falar como mexe com, como você falou, né, Marta? Mexe com tudo. Esse tipo de trabalho que a gente faz não é trabalhar nos sistemas e nos subsistemas de modo isolado. É trabalhar sistemicamente na pessoa, por meio do movimento e da percepção. Aí, até que ela contou por que que ela estava fazendo a pergunta. Ela falou: é porque eu tô com tal problema assim, 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 cirurgia, vou fazer, pará. E hoje à noite eu não conseguia dormir porque eu ficava indo no banheiro toda hora. Ela tinha dificuldade, tanta dificuldade há tanto tempo que ela ia fazer uma cirurgia. É porque ela fez alguns tipos de movimentos que mexem nessa organização postural do tônus. Ela começou a fazer xixi adoidadamente durante a noite. E eu volto a perguntar: o tônus postural afeta a digestão, os processos de evacuação? Então é muito legal entender. Eu estou fazendo essa ponte porque eu estou falando sobre postura e saúde. O que seria alguém pensar sobre postura não dentro de uma estética de reto? E isso é estética. Quando eu falo que eu trabalho com consciência corporal, as pessoas falam: ai, minha postura está errada, e se corrigem. Ela está com uma preocupação estética sobre a postura, não sobre saúde. O que seria sobre saúde? Alguém que tem algum tipo de dificuldade de movimento, dor, etc., e ela busca, ela entende que a postura afeta da respiração a tudo mais nela, e ela faz algum tipo de estudo da experiência do comportamento postural para ver se isso vai afetar a saúde dela em alguma coisa que ela busca, né? Então, isso seria pensar na relação entre postura e saúde. E como eu dei esse exemplo da digestão e, e dos processos urinários e tal, é, que é a parte da postura, desse comportamento postural que não é tão visível. Não é, o que a Marta falou.
não é ter músculo torneado, não é ter barriga bem definida, não é ter uma posição externa, não é fotografia. O que mudou nessa mulher não foi a fotografia da postura. Foi o que a gente está frisando aqui. Não é a forma, é o comportamento tônico postural. E esse comportamento tônico postural inclui a musculatura lisa, inclui a musculatura interna, inclui os vasos sanguíneos, que são feitos de musculatura lisa, inclui os órgãos. Quem fala bastante disso, ou melhor, com quem eu comecei a aprender a pensar isso, não foi com o Feldenkrais, foi quem a gente já falou algumas vezes, foi com o Vallon, falando sobre a atividade tônico-postural e os vários níveis do organismo que estão envolvidos na atividade tônica postural. Então, vários fatores de saúde podem e são reflexo da atividade postural. Então, alguém pode pensar sobre a saúde. Saúde do sono, a saúde da digestão, a saúde dos movimentos. Digamos que isso seriam preocupações em relação ao que a gente está acostumado a pensar que é saúde. Quando a pessoa fala em linha reta, que ela é muito torta, aí não é saúde. Se ela tem uma preocupação com dor, é saúde. Se ela tem uma preocupação com a hérnia, já não é tanto saúde, porque a hérnia é uma radiografia, né? Mas ela pode falar, eu tenho dor, me falaram que é por causa da hérnia, e tudo bem, mas eu já vi muita gente falando, eu tenho hérnia, você tem dor? Não. Mas eu tenho que tratar a hérnia. Mas você está com algum problema? Não. Mas me falaram que eu tenho hérnia. Isso não é sobre saúde, né? Seria, mas é um tipo de saúde muito. Como a gente viu um vídeo recentemente na formação do Feldenkrais, da mulher que chegou para o Feldenkrais e falou: eu preciso tratar o impulso nervoso que está aí. E ele, que impulso nervoso? É tipo conceito sobre saúde, não é saúde. Então, quando alguém vai buscar o tratamento da hérnia, ele não está buscando a saúde, ele está buscando um conceito sobre uma doença, uma disfunção. Isso não é uma experiência da saúde, né? Mas tudo bem, eu estou me. É bem importante a gente separar o que é uma experiência da saúde e um conceito sobre saúde. E dentro desses conceitos sobre corpo e postura, tem o conceito da linha reta, que você trouxe de novo, Val, e a gente já fez um episódio inteiro e fomos falar mais sobre isso. Tudo isso é estético. Barriga, corcunda, tudo é estético. Todos esses exemplos são estéticos. Que é o que as pessoas acham que é saúde e não é, é estética. E o que é moral? O que é pensar na postura como uma coisa moral, que é o que a Adriane destacou aqui, né? A sua preocupação é estética com a postura? É uma preocupação de saúde ou é uma preocupação moral? Qual que é a sua... O que seria alguém ter uma preocupação moral com a própria saúde? Ela tem a preocupação de, ai, essa questão de eu ter essa corcunda, ai, mostra para os outros que eu sou relaxado na minha saúde, que eu tenho um desleixo, que eu não, que eu sou desleixado, que eu não me cuido, né? Moralmente, eu vejo assim, essa preocupação do bom comportamento, da postura, mostrar o que ele se comporta mal em cuidar da saúde dele, no que ele é. Ou eu também já estou mesclando tudo de novo. Tá E o mesclando, mas contrário, e o contrário, né? Se eu estou reto, se eu estou alinhado, né? Eu vou passar mais firmeza, mais força, mais, o que isso representa, né? Para o outro. é o que representa em termos de bom comportamento. Então é legal. O que é Comportamento. moral nesse que a gente está trazendo, que é um super assunto gigantesco?
sobre como os fatores culturais afetam a sua experiência de corpo. Um desses fatores é esse universo que a gente pode chamar de moral, e que é o comportamento, é uma avaliação sobre o comportamento. Então, fala aí de novo, Marta, que comportamentos aí você falou, que você fez? A pessoa passa, né? Se ela está reta, mais forte, mais alinhada, né? Dentro do que é alinhado, visto aí como conceito, ela vai passar mais força, mais Confiança. Ela é uma pessoa confiante. confiança, né? Uma pessoa mais que se cuida, né? Que tem um confiança. Reto, forte, alinhado, confiante. Vocês duas falaram que apareceu também ali na pesquisa da Adriana, né? Que se cuida, o que é desleixado, né? Que não se cuida. Ah, essa pessoa é muito desleixada. Então, é uma Essa avaliação. fraqueza daí, né? Aí a desleixada passa o oposto, fraqueza, Mas é bom não é? separar, são critérios diferentes. Uma coisa é o desleixo. Alguém pode Aham. ser forte e desleixado. Uma outra coisa é você ser fraco. Tem fraqueza. Ai, eu sou fraco. É uma coisa. Fraqueza nesse sentido de fraco de força, entendeu? Né? Sim, Uma que fraqueza, uma misturam. sensibilidade, sabe? Uma pessoa, Exato, eu sei, a fraqueza moral, né? Se alguém firme uhum, ou se alguém de moral fraca. Mas tem as duas coisas, né? Tem a força mesmo e você parecer debilidade ou parecer vigor, né? Como aparência, mas aí talvez é uma coisa tenha muito a ver com a estética, né? Mais a estética do que a moral. A moral é isso aí, de você não ser fraco de comportamento, né? Você não ser derrotista, você ser confiante, vai, força, se ponha. uhum. Então, existe um julgamento sobre o comportamento. É muito legal você pensar que o seu corpo, a tua experiência direta do seu corpo, ele não é teu só, ele é público. O teu corpo é uma questão pública. O que você faz no teu ombro é uma questão pública. O que você faz com o seu peito, o que você faz com a sua barriga, com a sua cervical, com suas pernas, com seus braços, é uma questão pública e você está se comportando no seu corpo. E esse comportamento é submetido a um olhar moral sobre o teu ambiente social. Então, o seu corpo é público e o seu comportamento postural ele está sempre submetido a um julgamento moral do teu ambiente social. Hoje em dia, isso está mais variado, felizmente, mas ainda tem muito de muitas formas, porque esse julgamento moral ele vai se transformando em cada momento cultural, né? Mas, é, mas Posso, talvez. até dentro disso que você está falando, dessa questão moral, tem até uma parte aqui, um destaque do artigo da Adriana, que eu acho que vem com isso, né? Que é falar de postura é como que dizê-la ou pensá-la, boa ou má, reta ou torta, direita ou desviante, em um sentido no qual parece estar imbricada uma avaliação do caráter daquele que a possui. Então, essa Isso, parte moral é isso, né? A gente colocar, julgar o caráter pela, isso. pela Você julga a pessoa a pelo que ela pessoa, faz, pelo. pelo seu porte, como ela se porta corporalmente. Você faz uma avaliação do caráter, da identidade, da personalidade, né? E caráter, se ela é uma boa pessoa ou não, se ela é confiável ou não. Tanto que é aquilo, né? Ver a pessoa fechada, a pessoa fala assim, ah, é tímida. Ou então, ah, tá com medo, já começa essa linguagem, né? A leitura.
Então, É corporal. interessante. Você já não se pegou ao contrário, assim, tipo, você. Porque a gente faz, às vezes, um julgamento, né? E a pessoa passa uma coisa, mas na hora que você vai conversar com ela é outra, né? mil vezes, milhões de vezes, infinitas milhões de vezes. Agora, a gente já trouxe dois outros aspectos misturados também, porque eles são todos misturados. O nosso exercício é da gente ir compreendendo um pouco como essas Diferente. dimensões se mesclam. Então, quando a gente olha, a pessoa é tímida, isso não é exatamente um julgamento moral. O julgamento moral é sobre o caráter dela. Ela é vulgar porque ela é errada e é uma mulher que não merece respeito, porque o caráter dela é assim. Então, a gente tem julgamentos morais sobre o porte do comportamento postural. Isso é uma coisa moral. Outros julgamentos de personalidade, de traços de personalidade, é isso. Ah, ela é tímida. Ah, ela não sei. Você não está falando necessariamente que a timidez é um mau caráter. É uma característica da personalidade da pessoa. Diferente sobre o caráter que é bom ou mal, né? Ou várias outras coisas. Mas está tudo junto mesmo. Mas é legal a gente ir destacando. E porque alguém poderia falar, eu quero mudar minha postura, sabe? Porque, sei lá, eu sou tímida. E ela acredita que isso aqui é tímido. E aí ela fala, eu quero ser menos tímida, porque ela traz essa ideia sobre ela e ela pode ter uma preocupação disso. É diferente se quando alguém julga e fala, esse cara aí. Aí é, na pesquisa aí tem, não sei se você tem aí na ponta do seu lápis aí, Val, mas ela traz a relação sobre esse julgamento do caráter, se a pessoa é dedicada ou se ela é uma vagabunda largada. Então, se alguém é dedicado, alguém vai ter uma postura assim, plá. E aí ela vai trazendo como isso acaba se juntando com a ideia do tensionamento muscular Ah, e o relaxamento muscular, que essas coisas acabam se confundindo. confundindo. Relaxamento muscular com um caráter relaxado. Então a pessoa acaba tendo um julgamento moral sobre o seu comportamento muscular. Então, para ela não ser julgada moralmente como inapropriada, ela entende que ela tem que se tensionar muscularmente. Então a pessoa está juntando a experiência de um tensionamento com ser adequadamente, por ter um comportamento adequado. E se ela não se tensionar, ela vai estar desadequada. É que ela traz aqui, vem de uma fala de um dos participantes, que quando ele fala, né, que ele fica às vezes solto, ele entra na rebeldia corporal dele. Aí a Adriana traz isso, né? Sua rebeldia estava possivelmente mais relacionada a um relaxamento das normas de retitude do que a um relaxamento muscular. Questões que são normalmente confundidas por acreditar-se que a má postura, sendo um relaxamento moral, está vinculada, por analogia, ao relaxamento muscular. Aí traz até aquelas duas pessoas, né, que a gente estava falando, até da Samantha, né, que é o nome colocado, do sofrimento, né? Deixa eu ficar aqui, dela se permitir o relaxamento. E agora eu esqueci o que a gente estava falando desse rapaz que trouxe essa rebeldia corporal É, dentro da questão moral. é. E seria super difícil mesmo. É super lindo fazer essas análises. Obrigado de novo, Adriana. Adriane, né? Adriane, é. Adriane Vieira, pelo trabalho e ajudar a gente nessas reflexões, que é super legal a gente perceber como essas influências culturais ocorrem e se misturam. Então é super difícil a gente
A gente nem tem muito esse critério claro. Então, um trabalho como esse, se vocês pesquisarem aí na internet, a gente vai colocar depois, deve estar aqui nos comentários do vídeo, para quem quiser ler, é muito legal para começar a criar clareza nessa análise dos fatores culturais sobre a sua postura. Não é fácil, porque mistura, peraí, isso é. Então, esse cara que você acabou de falar, né, Val? É, às vezes ele mesmo ele sai daquela postura que ele normalmente acha que é esse que fala que tem que ter, porque tem que ter a postura um cartão de visitas. Então, o modo como ele se porta posturalmente faz as pessoas na profissão dele ali levarem ele, dar mais crédito e tal. Então, você se põe numa postura para você ter. Então, tem essa linguagem, né? São múltiplas linguagens sobre isso. Mas nesse caso, aí tem vezes que ele se punha numa outra postura lá largada, porque ele fala. E ele mesmo chamou isso de rebeldia, porque dentro dele ele falou: pô, não quero ficar nesse papel. Tem que ficar assim, tem. Mas de vez em quando ele sai fora do papel e se acha rebelde, né? Uma rebeldia corporal. É tipo uma rebeldia silenciosa, você vê, não falou nada. É, Você só mudou o seu corpo, isso é uma forma de rebeldia. Muito interessante. E a outra que você também mencionou aí, Val, que está com o da nome de educadora Samantha aí, física. é, ela é essa mesma coisa, ter que ficar, ela, né, educadora física, dando aula, ela tinha que ficar sempre sendo modelo. Então ela fala, tem que manter, não posso relaxar, tem que ficar tensionada para ser o exemplo. Tem que ficar tensionada para ser o exemplo. Olha que interessante o que a gente chama de educação física na nossa cultura. Alguém que vai ser modelo para o outro, que tem que ficar se tensionando para o outro imitar, mas a pessoa não quer estar assim. Mas ela tá por uma norma que tem que estar assim. E aí chega uma hora que ela enche o saco e ela quer largar. E ela fala, e aí, às vezes eu fico bem torta mesmo. Deixa eu Mas aí sofrer um fala, pouquinho. mas aí você vai sentir dor. Quem fica torta sente dor. É uma crença. Mas que tá lá. Tá lá como um voodoo. A pessoa fala, não, eu não quero, eu vou ficar torta. Aí já vem, você vai ficar com dor. Aí a pessoa, aí ela diz que ela responde a essa voz de ameaça. Ela não descreve assim, mas eu que estou falando, essa voz de ameaça interna fala, você vai ficar com dor? Ela responde assim, deixa eu sofrer um pouco. Pelo menos eu vou ficar à vontade na minha tortura, na minha tortuosidade. Deixa eu ficar aqui torta, porque eu não quero ficar aqui mantendo esse tensionamento sempre. Então, um acha que é rebeldia, ela não chamou de rebeldia, ela não chamou de nada, ela só falou, às vezes eu fico assim mesmo, porque, meu, deixa eu sofrer, se for o caso, mas eu quero ficar assim. É, e aí se mistura a moral e a estética. Porque o caráter de você ter um músculo tensionado e ao mesmo tempo a estética, porque isso é o reto. Então, avaliação estética e moral se misturam. Aí tem o que vocês falaram aí, o desleixo, o cuidado, né? Agora, tem muitas outras coisas todas misturadas nessa ideia do que é uma boa postura e o que faz alguém se preocupar com a boa postura. Então, saúde costuma ser a última coisa. Saúde não é realmente o que está em primeiro plano. Então, educação postural, normalmente, a gente entende como adequação, é uma vontade de adequação estética e moral, que no fundo é um clamor de pertencimento Pertencer. social, para não ser escorrachada. E ali, né, você fala, algumas pessoas foram para esse curso de educação postural na faculdade do Rio Grande do Sul, Unidade Federal do Rio Grande do Sul. Não é exatamente porque ela queria, nem ela estava tão preocupada com a estética, com ser torta ou não, nem estava, mas é que minha filha ficou me atorrinhando. Meus amigos falam que eu sou muito desleixada.
O grupo social fica martelando que a pessoa precisa corrigir aquele comportamento postural. A pessoa, espontaneamente, no seu lidar com a vida e consigo mesma, tem um comportamento postural. E os que estão em volta não aprovam esse comportamento postural. Então, apurrinham a pessoa até ela ir tentar fazer no comportamento do corpo dela, ela se adequar ao que os outros estão exigindo. Mas por que que alguém vai impor a si mesmo no seu corpo, coisa mais íntima e direta que tem, o que faz alguém querer ter que pôr no seu corpo uma coisa que os outros estão exigindo e não está vindo do próprio corpo? Entenderam a pergunta? Por quê? O que faz isso? Eu acho que a palavra que você já trouxe, né? Pertencimento. A questão de ter que pertencer a um grupo. E isso deixa as pessoas desoladas, né? Como que eu não vou estar? Tão aqui. Eu preciso melhorar minha postura, eu preciso melhorar a minha aparência para que as pessoas gostem de mim, que eu seja aceita nesse grupo, eu vou fazer. Então, é o que eu vi muito nos meus atendimentos, principalmente. Era isso, o meu marido fica na minha orelha, porque eu não tenho uma postura elegante quando a gente sai. Então, assim, e várias outras coisas, né? Então, a necessidade do pertencimento. Sabe uma coisa que acontece muito quando a gente trabalha com o Feldenkrais e recentemente, até no grupo da nova turma da formação, eu dei a sessão para uma moça. Ela é do grupo, todo mundo vê ela. Sempre ali, tá tudo de boa. A gente não tem a ideia de corrigir, a gente não tem a ideia de nada. A gente não tem essas coerções, a gente quer o contrário, a gente faz todo o trabalho usando o Feldenkrais e o nosso convívio de grupo para deixar a pessoa livre, para ela expressar a sua espontaneidade, sua criatividade, o seu modo saudável, que é o que você trouxe, né, Marta? Sobre o que você hoje chama de saúde, é você estar livre dos padrões impostos e você poder se curtir a sua expressão corporal de ser, né? Então a gente busca fazer isso. Então, no grupo tá lá, a gente não está tentando fazer ninguém corrigir, não tem correção postural, tem educação da de você se apropriar da experiência postural, né? Em todas as suas dimensões. Então eu dei uma sessão individual para essa moça. Aí ela levanta, tá andando, parará, aí tinha algumas pessoas do lado que conversaram, falaram para ela: Nossa, você tá mais elegante. Aí a pessoa, nossa, eu tô mais elegante. Porque isso é uma coisa super forte, super forte. Os vários níveis de comunicação social que ocorrem pela sua presença corporal. Vários níveis de comunicação social que ocorrem pela sua presença corporal. Eu não fiz nada com essa moça para ela ficar elegante. Tava um pouco me lixando com a elegância. Tava lá junto com ela, reconhecendo como funciona o peso da cabeça, o peso da coluna, dos passos e tal. E por espontaneidade do corpo dela, que eu chamo das inteligências instintivas do corpo, tava andando de uma outra forma, que eu às vezes chamo de alinhamento postural espontâneo, que é diferente de um alinhamento por correção de externa, né? Então ela estava espontaneamente andando de um certo jeito diferente do hábito, e algumas moças que estavam lá do lado falaram assim: Nossa, você está mais elegante. Falaram um julgamento estético sobre a manifestação corporal dela ao andar. Então, esse julgamento estético e moral, eles não são necessariamente oficiais. A gente está falando aqui de vários que são oficiais, que as pessoas falam, né? Mas a maior parte ainda é implícita.
ela não é explícita. A maior parte das comunicações corporais, posturais e coerções e etc., não precisam ser verbalizadas. Elas são implícitas. Basta você estar junto com alguém, num grupo, o seu corpo é uma presença. E os olhares, e os modos, e os jeitos já te modelam, sem você sequer saber que você está sendo modelado. Os nossos corpos se ajustam uns aos outros, sem que a gente saiba que está se ajustando. Porque isso é um comportamento muito profundo dos nossos instintos posturais. Quer ver? Para a gente ir meio terminando, Val? Bota a foto aí do livro do Feldenkrais, The Potent Self, traduzido, acho que aí você vai colocar, e aí aproveita e lê Gente, desculpa, aquele. calma aí. Deixa eu arrumar a tela aqui, que senão não. É esse aí, ó. O poder da autotransformação. Em inglês é The Potent Self. Traduzem assim, colocam uma outra, né? Mas olha lá o subtítulo, que é o que a gente está falando, né? A dinâmica do corpo e da mente. Aí dentro dessa dinâmica, nesse livro aí, tem uma citação que você mencionou aí pra gente, né, Val? Acho que cabe. Lê aí a citação. O Moshe escreve: o comportamento é para o ambiente social, o que a adaptação orgânica é para o mundo físico-químico. Desde os primeiros instantes de vida, somos moldados e ajustados a uma determinada estrutura social. Desse ajustamento pode resultar a grandeza do ser humano, assim como sua servidão e sua angústia. O ambiente social é o primeiro e o mais importante fator determinante do comportamento. O ambiente social é o primeiro fator e é o fator mais importante ou mais determinante do Do teu comportamento. comportamento postural. Ele está falando do comportamento em geral. Aqui a gente está dando ênfase para o comportamento postural. Então, o ambiente social é o fator mais determinante para o teu comportamento postural. E aqui o que a gente está chamando de estético, saúde, moral, a gente está falando só dessa parte explícita. Mas esse fator mais determinante que vai moldando o nosso comportamento, desde quando? A partir de que idade? Desde do quando nasce. nascimento. Nasceu, já tá ali, O Até valor. dentro da barriga. todas as influências, né? Então, esse ambiente. Quantas coisas estão nesse ambiente social? Isso é muito legal a gente fazer essa pergunta. Quantos fatores sociais existem para determinar o nosso comportamento postural? Se o ambiente social é o fator mais importante, é o primeiro fator, é o fator mais determinante, o fator social, esse que as pesquisas quase que não falam, as pesquisas usam só o robô biomecânico como modelo e não falam sobre este que é o fator mais determinante de todos, que é o seu contexto social. Aí a pergunta é: quantos fatores sociais moldam o seu comportamento postural? Quantos fatores sociais moldam o seu comportamento postural? Porque o seu comportamento postural não é a expressão de um boneco biomecânico. Se fosse, estaria fácil. O seu comportamento postural é uma expressão de um contexto social. E quais são os fatores sociais que interferem ou determinam ou modelam o teu comportamento postural? O Vallon falava uma expressão muito interessante, que é sobre o diálogo tônico. Quando alguém segura o bebê, sabe a força que você vai ter na mão? Levanta o bebê pelo braço com um tipo de pegada brusca, uma força que aperta. Pega com mãos cuidadosas que não apertam e são fofinhas.
Que tipo de abraço? O contato dos corpos num diálogo tônico já modela muitíssimo do seu comportamento tônico muscular e a sua postura. Então, quantos fatores tem? Quando o bebê está sendo segurado de determinada forma e isso vai moldando o corpo dele vai reagir ao ambiente social que está dando tais forças nesse contato tônico muscular. Ele está fazendo isso refletindo em termos conceituais, se é moral, se é estético ou se é... Como é que o bebê está fazendo isso? O que ele usa nele para se ajustar ao ambiente social? Que tipo de análise ele faz? Sensorial, do da sensação. E- Nem na Ele análise coloca no nenhuma, dedo, ele só vive, ele não faz análise nenhuma. ele vive. Ele, e assim, o Feldenkrais nessa citação ele falou, assim como é no ambiente orgânico o ajuste ao mundo físico e químico, se coloca uma célula. Quem já colocou um alface verdinha num tempero de vinagre e sal e viu ela murchar? O alface murcha. Ela é uma célula viva. Porque ela não está murcha antes, porque ela tá viva, aquela folha está viva, verdinha e viva, está se comportando, ali tem vida naquela folha. Aí por que ela murcha? Porque ela está se comportando naquele ambiente químico. Tá adaptando, né? Ela está Se se adapta. adaptando àquele ambiente de muito sal, mais sal fora do que dentro. Ela está Uhum. se comportando, é a adaptação possível que ela que faz, até que, né? Então, assim como o ambiente orgânico se adapta às forças físicas e químicas, não por uma análise, mas por um contato direto das forças. Assim, na experiência do movimento humano, ciência do movimento humano. O movimento, a primeira influência e a mais determinante de todas é o ambiente social. E a gente se adapta a esse ambiente social muscularmente muito antes de qualquer análise. É um ajuste instantâneo que envolve desde os níveis mais orgânicos e reflexivos do sistema nervoso até todos os níveis de camadas de representação psicológicas, simbólicas e afetivas e tudo isso junto ocorrendo instantaneamente no bebê e na criança e até no adulto. Eu lembro de uma vez que eu vi uma foto de um livro antigo, clássico, de psicologia social, que a galera saia pela rua e tirando foto das pessoas conversando. E você vê as pessoas em posturas parecidas ou quase igual, sabe? Encosta na parede, aí o outro vai e encosta na parede. Ou põe o pé aqui, aí o outro está conversando assim. Você vê que as pessoas ficam fazendo espelho postural para conversar. Fica assim na mesa, o outro fica assim na mesa e estão conversando. As pessoas ficam se espelhando posturalmente. Elas nem sabem que fizeram isso. Elas, oi, tudo bom? Fazem o espelho, se ajustam posturalmente. Tchau, foi embora. Não sabem o que fizeram posturalmente. Porque é uma camada de comportamento que não obedece à análise. Ela é direta, desde o nascimento e até os adultos. Então, essas influências estéticas e morais, elas ocorrem sobre nós sem que a gente saiba. De modo implícito, a gente já sai se adequando por aí. E isso é o que mais determina o nosso comportamento postural. Não é a biomecânica, porque a biomecânica é neutra. A biomecânica não faz você ficar assim, assado. A biomecânica ela te dá a possibilidade de fazer de tudo, ela é neutra.
mas essa influência social implícita, ela é o que mais governa o seu comportamento postural. E depois tem essas camadas explícitas, que a gente está falando aqui tudo a partir do trabalho e tal. É. Legal, né? Influências invisíveis, Muito. influências silenciosas. Quer dizer, não tanto. Dá pano para muitas mangas. Porra, bastante. Então, acho que já estamos extrapolando aqui nos nossos horários, vamos parar aí. É, Obrigado, gente. Muito, muito bom a gente refletir sobre isso aqui. Vamos expandir isso aí. sim. Para ter essa saúde que a Marta falou, Yes. espontaneidade postural, plena expressão, e que os nossos convívios não sejam de coerção, né? Que essa comunicação implícita seja um encorajamento. Imagina que legal você estar num grupo social em que os corpos se ajustam, não por coerção de ficar assim, mas porque cada um é tão espontâneo que se sai ficando espontâneo. Sabe que nem quando você vê alguém rir, você quer rir? É assim, você vê uma postura espontânea e a sua postura quer se espontaneizar também. Ah, que a nossa educação postural seja esse, o nosso convívio de, de, de incentivo à espontaneidade. Beijos. Obrigado. Tchau, gente. É. Obrigada.